Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus dessa segunda-feira. Como foi o seu final de semana? Como que você está? Eu, Elaine Violine, mensageira desse devocional de segunda a sexta-feira, tenho o privilégio e a honra dada pelo Senhor de estar aqui com vocês para fazer o que é mais importante, o que mais importa, que é trazer todos esses dias aqui um pouco sobre a palavra de Deus e deixar esse convite para que você em casa comece a sua caminhada com o Senhor, entregue a sua vida para Jesus, caso você não tenha entregado ainda. Fique curiosa, curioso em conhecer mais, compre a sua Bíblia física. Eu recomendo fortemente que você tenha a sua Bíblia e que você de fato se torne um curioso, uma curiosa, assim como você é para as coisas do mundo. Assim como você dedica tempo nas redes sociais, você dedique também um tempo para conhecer a palavra de Deus. Amém? Receba essa palavra e essa direção. Hoje, a direção bíblica está no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, e os versículos são de 36 a 46. São 10 versículos para você ler e entender e perguntar: Senhor, o que esses versículos me ensinam para essa estação que eu estou vivendo? Para minha identidade, o que eu posso aprender? E fiquem calmos. Deus, ele respeita os processos de cada um. Eu quero começar lendo e eu vou pedir para vocês prestarem atenção em algumas palavras. Vocês vão ler os versículos no momento calmo do seu dia e é um convite para você aprofundar e para que você tenha a reflexão da palavra. A reflexão que eu vou deixar aqui é diferente da sua. A reflexão que eu vou deixar aqui vai trazer uma mensagem que Jesus sabia que Pedro o amava. O problema não era a falta de amor de Pedro. O problema era que a voz da carne de Pedro estava mais alta do que a voz do Espírito. Porque Jesus não disse apenas ame mais, esforce-se mais ou tente mais. Ele disse vigiai e orai. E a oração, ela tem a capacidade de mudar nossos apetites. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. A oração muda os apetites. Aquilo que parece irresistível quando estamos longe da presença de Deus, começa a perder força quando permanecemos diante dele. Eu sou mãe de adolescente e de 2 meninos mais jovens. Um está na pré-adolescência e o outro ainda na primeira infância. E eu percebo na adolescência que isso é muito claro. Quanto mais longe da presença de Deus a minha filha adolescente está, mais os desejos da carne gritam. Então, quando ela vai lá no culto dela, de adolescentes, ela volta ali com uma outra perspectiva. Conforme vai chegando o meio da semana, vai esquecendo e a carne vai aumentando. Então, olhando ali na adolescência que tudo é muito efeito montanha-russa, né? Sobe, descarrilha em fração de segundos, dá pra gente perceber. E aqui eu quero deixar uma afirmação para você, que já é adulto. A oração não muda circunstâncias, ela muda desejos. Ela alinha nosso coração ao reino. Quanto mais perto estamos do Pai, mais desejamos aquilo que Ele deseja. E uma pergunta para o devocional de hoje: quais os desejos ou pensamentos precisam ser colocados hoje diante de Deus para serem transformados? Responda essa pergunta. Responda aí em silêncio. Faz essa reflexão. Deixa a palavra de Deus cortar como uma faca de 2 gumes, para você de fato começar a ser ministrado pela palavra de Deus de forma profunda. E aí na sua casa você vai ler os 10 versículos, mas eu quero deixar o primeiro versículo aqui. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Eu quero ficar nessa parte B do versículo 36. Sentem-se aqui. Qual é a direção que Jesus está dando? Calma, descansa, espera, senta. Ele foi bem claro.
Dá para ficar se movimentando quando a gente está sentado? Quando a gente senta, não é um convite para a gente parar e pensar. A gente senta para quê? Ou para dirigir, que é obrigatório, ou para descansar, ou para fazer uma refeição, ou seja, para fazer algo que precisa de atenção. E ele deixa claro, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus ele sai da presença dos discípulos e ele vai orar. E ele leva consigo Pedro, versículo 37, e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então preste atenção. Jesus ele deixou os discípulos sentados e ele escolheu Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ele começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia, porque ele sabia o que iria acontecer. Então já fazia parte do plano, já fazia parte de toda a obra e Jesus no seu espírito ele sabia. Então preste atenção em cada versículo que você vai ler na sua casa e como que Deus vai falar com você, para que você possa de fato começar essa semana com uma consciência transformada, com uma mente transformada do poder da oração. E faça uma oração de fato entregando os desejos do seu coração ao Senhor. E para aqueles que não oram ainda, que falam, mas eu não consigo ficar orando, eu tenho vergonha, abra tua boca e ora. Eu vou deixar aqui uma direção, um exemplo para que vocês possam orar. Mas deixe os seus lábios fazerem a oração que o teu espírito precisa declarar. E a oração de hoje é para que você realmente entregue. Pai, eu entrego diante de Ti os meus desejos, pensamentos e vontades. Alinha meu coração ao Teu coração, que aquilo que não vem de Ti perca força sobre minha vida. Ensina-me a desejar aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Ore ao Senhor, entregue ao Senhor, fique em paz e lembre-se, Deus é contigo. Aumente a sua oração.